Olá, boa noite. Economia e Negócio vai falar hoje de novas tecnologias para o meio corporativo e da presença enorme nas redes sociais dentro do mundo empresarial. Hoje em dia não tem empresa que não possua contas nas redes sociais para divulgação, para interação com os clientes, com fornecedores e até com outras empresas. Também é muito difícil a gente achar alguém que não passe o dia online, Facebook, Twitter e tantas outras redes de relacionamento. Mas isso pode ser perigoso. Vocês têm que saber o que compartilha e as empresas têm que ter, sim, uma política empresarial bem definida nessa área. E é por isso que hoje eu vou conversar com duas pessoas. Primeiro, o Gil Giardelli, que é escritor do livro Você é o que você compartilha. Por outro lado, a gente vai conversar também com o Vinícius Lourusso, que é sócio da DMC Media Manager, que vai nos contar como são, como funcionam, como a sua empresa pode utilizar um serviço de rádio ou, mais do que tudo isso, como se comunicar de uma forma corporativa com tantos e diferentes públicos. E eu quero que você participe do programa. Envie a sua dúvida, pergunta, comentário para o site da Record News que aparece aí no seu vídeo. Também a gente tem Facebook, também tem tudo que você imagina para você entrar em contato com a gente e consultar todas as nossas entrevistas de programas anteriores. Eu vou começar com a crise, depois a gente vai para a solução dos problemas. Obviamente que esses dias mesmo, por conta até de eleições, etc., a minha emissora e tantas outras recomendam os cuidados esses que tem que passar por aquilo que eu, sendo uma pessoa pública, posso transmitir, que pode ser encarado como empresa. Esse é um dos cuidados que você alerta no seu livro, vamos até mostrar para o telespectador. E eu compartilho não só mensagens que eu acho, mas ideias que podem ser, bom, fora os filminhos de horror que passam na televisão, que podem ser causadoras de grandes catástrofes, não é? Exatamente. Nós vivemos um mundo agora que, depois de muitos anos conectados, uma sociedade em rede de quase 20 anos, a gente chegou no momento que falou assim, é só isso, é só colocar detalhes da vida, é só colocar a foto do cachorrinho, nada contra isso, mas o que mais nós podemos fazer? Então, essa sociedade em rede agora do Você é o que você compartilha, ela está falando assim, cadê as ideias e os valores? Como que eu posso ser agora, transmitir ideias e valores e sair um pouco dessa infância digital que o mundo inteiro vive, que não tem nada a ver com idade, e essa geração dos distraídos? Eu vou mandar uma mensagem para o meu marido, que nesses dias recebeu um puxão de orelha porque tinha usado algo similar à infância digital, e foi o que ele usou. Falou, peraí, está na hora da gente usar a rede para muito mais além de criar bobagens na rede, que foi mais ou menos esse sentido, ou seja, as empresas utilizarem, mas eu as sinto também tão infantilizadas nesse sentido. A maior parte das empresas está replicando aquilo que faz em outro meio, no meio digital, não é? Ela ainda está muito novinha nesse aprendizado? Muito novinha, muito bebezinha. Elas vão começar a perceber que está na hora de fazer redes sociais corporativas. Por exemplo, quantos profissionais aqui de uma Record tem do que a gente chama de QI coletivo, dessa inteligência coletiva? Como a pessoa que é apresentadora ou a outra que faz a limpeza pode agregar no negócio? Então, no mundo dos negócios, está todo mundo discutindo como essa inteligência coletiva gera novas formas de fazer negócios, de fazer novas riquezas, de fazer novos produtos. Então, mudamos, não é mais o maior comendo o menor, é o mais rápido deixando o mais lento para trás. Isso é de uma virulência tremenda. O que você já, de certa forma, está fazendo, quer dizer, já está tendo um produto e um serviço sendo utilizado. E também é a corrida do mais rápido? Não diria a corrida do mais rápido, mas é um produto que profissionaliza o negócio. Entendeu? Da tecnologia, aquilo que a gente está falando de tecnologia, está todo mundo muito novinho ainda nisso. Não tem 1%, não pode aqui um especialista, mas 1% do que você possa explorar, do que a tecnologia te dá de possibilidade. Então, a gente está tentando dar um viés mais profissional na coisa, principalmente da ambientação musical. Né? Que as pessoas falam, bota um CD qualquer, aí a mentalidade é essa, entendeu? Então, e é um CD qualquer. Então, vamos falar um pouquinho do que é o teu trabalho, para a gente ir no mais amplo. Quer dizer,
Quando eu falo bota um CD qualquer, desde o consultório médico ao elevador, que às vezes até me irrita um pouco. E eu posso agregar mensagens, é isso? E posso vender mais com isso? Não só, além de agregar mensagem, vender mais, maximizar a utilização daquele espaço, você pode, por exemplo, numa loja, transformar isso num mecanismo de comunicação para treinamento, num mecanismo de comunicação para marketing de incentivo interno. Temos clientes que utilizam isso. Dá exemplos para mim, concretos. Olha, vamos falar de um cliente bacana nosso, com um case legal, que é a Arezzo. A Arezzo, ela criou diversas campanhas. Arezzo Calçados, Calçados. Tá, gente? Para todo mundo do Brasil que às vezes não conhece, pode não conhecer. Criou diversas campanhas de incentivo. Então, uma chamava-se Arezzo Hot Premium, agora a última foi a Arezzo Cruise Hot Premium, que eles davam uma viagem de barco, de navio, para a equipe que mais vendesse. Então, e isso roda antes da loja abrir, 1 hora antes e 1 hora depois, com uma trilha bacana, diferente daquela que toca na loja, que é direcionada para o público-alvo deles, mas a trilha é direcionada para o vendedor, para o colaborador, incentivando a vender mais, dando técnicas de vendas. Isso é um case. Temos um segundo case, por exemplo, falar um exemplo bacana da Coach, tá? Que também é uma loja streetwear, mais adolescente, moderna, mais molecadona. Eles utilizam, além de utilizar os spots promocionais, olha, compre isso, agora na época começa a vender o produto de verão, então vamos dar uma bolsa para quem comprar as roupas de inverno, da promoção de inverno e tudo mais. Esse falando com o consumidor. Esse já é um... E além disso... Desculpa. Tá, não, só para entender. Um fala muito mais, o da Arezzo fala muito mais com a equipe de venda. Com a equipe de venda. Usando o veículo rádio, o sistema de som, para a equipe de venda. Esse falando com o consumidor, é isso? Com o consumidor e com a equipe de venda. Tá. Só que o viés que eles adotaram é diferente. Eles produzem um vídeo em cada coleção. Tem vídeo sapato masculino, sapato feminino, acessório feminino, roupa masculina, roupa feminina, palheta de cores, enfim, um monte de coisa. Eles subdividem esse vídeo em 7 partes e cada dia da semana passa um videozinho que fica rodando num monitorzinho dentro do estoque para o pessoal se acostumar com nomenclatura. Serve como um treinamento também. Como treinamento, enfim, são N coisas, N combinações que dá para fazer. E tem que tomar cuidado para não ser aquele som que me irrita e que me faz. Desculpa, eu vou falar o nome porque eu não resisto. Walmart, quer me ver sair correndo? É a hora que você fica gritando aquelas coisas para me promover. Ou seja, eu tenho que adequar. Eu brinquei da história do Walmart, porque eu já fiz pesquisa no próprio Walmart, porque eu falei, será que eu não sou o público adequado? Não pode ser que eles tenham uma visão de não ter consultado. E consultei pessoas de vários níveis sociais, culturais, etc. Assim, tipo, se irrita com isso, e muita gente se irrita. Essa questão, então, que eu quero abordar com você agora é a adequação. Quando a gente fala do que eu compartilho, eu tenho que compartilhar de uma forma adequada, de acordo com o veículo, o meio, o instrumento que eu uso, não é? Exatamente. Nós estamos vendo uma era da comunicação que tem uma pensadora chinesa, que é a Jung Moon, e ela disse uma frase que me marcou muito, que é assim, num evento que nós nos encontramos, o sussurro é o novo grito do século XXI. Quando você começa a entender a profundidade disso, então quando você está numa loja de departamento e você começa alguém ver gritar, isso daí começa a te gerar uma irritação, porque a gente já está no mundo muito poluído de todos os processos. Então, a gente está usando esse mundo social para gerar primeiro utilidade social para as pessoas. Então, hoje eu e minha equipe estamos à frente do Facebook do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E aí, colocar lá só sobre a história do tribunal, etc., é bacana, mas agora você pode ir lá numa aba e colocar o número do seu processo e colocar e ver como ele está, onde ele está, o que ele está andando, para quê? Para que diminuir que as pessoas se locomovam na cidade como São Paulo, que está totalmente congestionada, e possam fazer isso pela internet ou pela uma lan house. Só que isso é tão bacana, porque o tribunal faz isso, mas ao mesmo tempo uma menina lá em Goiânia começa a desenhar a sua roupa e colocar para vender nesse social commerce. Então está todo mundo numa arena jogando de igual para igual. Isso é fantástico. Quando ele fala, isso me remete, no teu caso, a uma reflexão sobre esta participação também. Quer dizer, esses dias, 2 circunstâncias me fizeram ver o quanto as pessoas estão preocupadas em ampliar a sua capacidade de agir, não fazer movimentos solitários, ou pensando só em si mesmo. Até porque passa-se
enquanto mercado, a ser mais reconhecido se você tem uma ação social, se você está engajado, se você está fazendo alguma coisa. Então, eu te pergunto, dentro do que você oferece ou do leque, existe também, você tem provocado nos clientes, em quem te consulta essa... ok, vamos lá, vamos fazer uma ação como a ABF fez esses dias com a ACD, então vamos fazer o Teleton, vamos fazer, na verdade, uma busca de um bazar beneficente, solidário para o Brasil inteiro, vamos fazer uma ação de evitar que algo ruim aconteça. Tem. Nossa empresa, é bacana até se falar isso, a nossa empresa ela é um grupo, DMC Brasil, a DMC Mídia é um braço, e a DMC Brasil, o nome da empresa verdadeiro, né, o DMC Brasil é só nome fantasia, é NSNA, Novo Século, Nova Atitude. Tudo começou com um dos sócios fazendo reurbanização da favela do Heliópolis, dando treinamento de inserção social, para inserção social, treinamento para ensinar a fazer vela. A esposa do meu sócio, ela é psicóloga e dando suporte psicológico para as crianças. Enfim, a gente trabalha com um programa, por causa disso, trabalhamos com diversas prefeituras para fazer o curso correto das águas. Eu não entendo muito tecnicamente disso, mas enfim, e hoje a gente tem um foco que é a cada não sei quantas passagens emitidas, que a gente tem uma parte que trabalha com eventos corporativos também. Então, a cada passagem emitida, a cada milhagem, que a gente ganha uma árvore que a gente planta. Então, já estamos num patamar de umas 12 mil árvores nesses 15 anos. Parece muito, mas se você olhar 15 anos, dividido por 12 é pouco, mas... Tem uma colaboração, tem um esforço, e a gente procura sempre trabalhar nos nossos feira, congresso, que a gente vai, não levamos papel, tudo eletrônico, não vamos consumir o papel gratuitamente. Agora, enquanto empresa, você tem sentido do mercado isso também? Quer dizer, você está falando uma atitude que é de vocês, a empresa, o grupo, e o mercado tem te demandado isso? Quando ele fala, eu quero uma rádio corporativa, o que você tem? Eu também quero nessa rádio estimular que todo mundo doe R$1, que todo mundo adote um cão, ou enfim. Você quer Eu quero a verdade. A mensagem, só a verdade. A verdade. A verdade, não. A mensagem que eles querem passar, sim. A vontade de fazer, sim. Mas, na verdade, vamos fazer o politicamente correto. Então, a gente está falando de sentimento, né? Tá. Eles querem passar uma mensagem, mas não é uma coisa com sentimento, entendeu? Ninguém sabe, no nosso site não tem isso tudo que eu estou te falando. A gente não tem que ficar divulgando, eu acho que é uma coisa que aí você passa a sua mensagem e não passa o sentimento. Então a gente procura o sentimento tem um melhor caminho, é um menininho que ligou para o meu sócio, que hoje é um homem, que era assaltante, com 15, 16 anos, procurou ele, meu sócio, falou, o que esse moleque quer falar comigo? Morrendo de medo, vai saber o que aconteceu, olha como é que é, né? E ele ligou para agradecer, que hoje ele era lixeiro, coletor, né? Morava em Santo André, com a esposa e tinha uma filha, e ligou para agradecer. Foi emocionado. Mas é verdade, que porque a ajuda que eles tiveram, ele falou, eu sou um homem, eu pego aquilo que você me falou, é melhor você ganhar pouco, suar para caramba e chegar em casa, olhar para tua filha e para tua mulher e poder abraçá-las, do que você querer ganhar muito hoje e amanhã não ter nada, nem sua vida. Amanhã está, então, de repente, preso. É isso que as empresas, nesse sentimento, as empresas não sei se tem, são poucas, a gente não enxerga. Né? O que você acha? Tem? Eu acho que é uma nova humanidade. E essa nova humanidade, quando você vê um banco falando sou sustentável e lança um projeto social de sou sustentável financeiramente, isso é uma grande mudança. Estamos no começo. Eu acho que aí você vai muito nos estudos e, pela primeira vez nos 7 mil anos, a humanidade está se perguntando vamos mais do que aqui? Não que a gente tem que virar socialistas como os chineses ou comunistas como os cubanos, não é isso, mas nada do que a academia está falando de uma nova, do novo capitalismo, ou talvez até de falar, não é um novo capitalismo, Estou doida para surgir um novo nome. Aliás, acho que eu vou começar uma campanha, porque eu fico repetindo essa coisa do que o capitalismo já era, o socialismo e o comunismo também, até porque, por exemplo, quando você foi citar, eu há 20 anos atrás, eu citava 10, 20 países, você foi citar, citou
China e Cuba. Quer dizer, acabou, né? Então acabou, e como assim acabou os Estados Unidos? Estou doido que surgiu um novo nome para a situação econômica, que não seja capitalismo, né? Talvez ele passe por sobrevivência, sustentabilidade, passe por alguma coisa assim, que precisamos encontrar um caminho, né? A sociedade em rede está dizendo que a moeda do século XXI é a reputação. O problema é que como você monetiza isso? Então, com esses conceitos de economia criativa, de cidades inteligentes, a gente começa a entrar no que alguns estão dizendo que é a infância da era da generosidade coletiva. Porque quando tudo que eu dou, que eu compartilho, eu fico com mais. Isso é uma lógica diferente. Então, quando você começa a ver movimentos nas grandes cidades de usar bicicleta, ou redes sociais de vizinhos, porque é uma coisa maluca. Nós sabemos, infelizmente, o que acontece hoje em tempo real na Síria, mas a gente não sabe o nome do nosso vizinho. Então, criar uma rede mundial que é assim, a porta ao lado, para você tentar se conectar com as pessoas ao lado. E essa conexão macro agora vai fazer transformações. E aí, o que está acontecendo muito nas empresas é o que a gente está chamando de O2O. As pessoas estão se cansando do online e indo para o offline. Então, do online para o offline. E aí isso vai trazer grandes encontros na vida real. Isso está acontecendo muito. Que aí começa, no início, são os atritos, né? Aquele conceito de vamos sair, vamos ser os riots, vamos protestar. E depois começam as pessoas a fazerem sarais nas praças, no Jardim Botânico de São Paulo. Isso é mágico, não acontecia. Ou voltam aos domingos na Praça da República aqui para comprar coisas de pintura, mas na verdade comprar o detalhe da pintura, o pincel, a tinta é o de menos. O que eu quero é encontrar outras pessoas parecidas. Isso é uma grande busca. Você citou 3 coisas que eu acho que são fundamentais para a gente continuar nessa conversa. Uma delas é a questão de quanto a globalização me fez afastar, mas ao mesmo tempo hoje tá me trazendo, quer dizer, o quanto talvez a busca do microcosmo em rede seja capaz de me reconectar com alguma coisa, né? Então, eu te pergunto, pelo que você tem visto, pela tua experiência, no teu caso é um microcosmo mesmo, quer dizer, eu estou falando dali com ali, eu estou falando naquele... Mas eu preciso ir além, eu preciso fazer que daquilo que eu ouvi, eu abstraio e eu siga em frente. Como é que você vê isso possível? Quer dizer, o rádio... Como é que você define o teu negócio? É rádio corporativo? Som? A gente coloca rádio, que rádio é o meio de difusão por ondas sonoras, né? A gente coloca rádio porque ficou institucionalizado o rádio. Mas é uma comunicação de áudio, ok? A gente pode falar isso, vamos falar em audiocomunicação. Audiocomunicação. E a gente tem uns projetos bacanas, não posso citar o nome das empresas que ainda está em negociação, mas uma coisa fantástica, tive agora, há um mês atrás, uma reunião numa empresa francesa, multinacional, que está no Brasil, e os caras me apresentaram um estúdio, então hoje tem muita coisa de treinamento nas grandes empresas, como tem foco lá em Manaus, foco aqui, foco lá. Então eles fazem treinamento via satélite por conferência em vídeo, por videoconferência. E aí, cara, como é que a gente vai fazer? O custo é muito alto. Então vamos pegar um Androidzinho, um aparelhinho de celular, Android, e vamos fazer uma programação de rádio e dar para os nossos diretores. Quantos são? São 80 e poucos diretores. E aí a gente cria uma programação com conteúdo diferente daquilo que toca na loja, desse espacinho pequenininho que fica lá dentro dos clientes rodando, para conversar com o diretor, para levar a mensagem que o cara tem no treinamento. Uma vez, a cada 2 meses, o diretor vira para mim e fala, chegou para o cara e falou assim, você viu que fantástico? Nós vamos por 10% do custo desse vídeo, que o cara tem 2 horas de comunicação com a empresa por mês, vamos colocar assim, nós vamos ter 24 horas de comunicação aberta por dia com 10% do custo. Tecnologia só tem que existir porque existem pessoas que ela não existiria se as pessoas não as fizessem. Só que eu acho, nos últimos tempos, que eu senti uma inversão, quer dizer, não ela estar a meu favor, mas eu estar meio escravo dela, ou viciado, né? Quer dizer, é como a gente sentiu. E você falou no bloco anterior uma questão extremamente importante, que é, hoje, essa busca, um retorno das pessoas. As corporações, me deu a sensação de que elas ainda sequer entraram, de fato, no mundo digital, ou nessa conexão ou no partilhamento.
Então vai demorar muito, no caso empresarial, para ela primeiro compartilhar o que pensa, incentivar a criatividade. Você disse outra coisa extremamente importante também no bloco anterior, que eu queria que você estendesse um pouco mais, que é o século do reconhecimento, na verdade, de você saber por que eu tenho uma empresa melhor que a outra, porque ela é vista, reconhecida assim, né? Então, como é que você vê esse caminhar das empresas nesse mundo digital? Então, a sociedade em rede ela é muito rápida, mais rápida do que a vida real. E aí isso são tempos exponenciais. E quando você vai nas exatas, tudo que é exponencial um dia explode. E está explodindo para onde? As pessoas estão começando a falar, estou cansada, experimente a desconexão. Então, o último capítulo do meu livro até fala assim, experimente a desconexão. Saia para a rua, você consegue ficar alguns instantes sem ter que tuitar alguma coisa ou fotografar algo? O que você consegue guardar na sua retina? E aí, sobre as empresas, é bem complexo, porque eu enxergo elas como... Eu tenho um professor indiano, meu amigo, e ele me disse uma frase que eu acho que vale hoje para o mundo corporativo, no mundo digital, né? Que os elefantes, eles demoram a dançar, mas quando eles dançam, o estrago é grande. E aí elas estão se movimentando, estão tentando, mas já estão começando a aprender a dançar. Qual o problema? Na hora que elas estiverem assim, bem prontinhas, por exemplo, Facebook passará, já está passando, as pessoas já estão cansando. E aí começa a ter uma outra forma. Então eles sempre vão estar tentando correr atrás. Isso está acontecendo com todo mundo, né? Com todas as empresas. O Google, para você ter uma ideia, a maior negociação bilionária do mundo dos negócios nas últimas décadas foi uma compra do Google de 1.492 patentes da IBM. Então, quando você pega uma empresa dessa, falando, preciso comprar patente e me reinventar, todo mundo nesse mundo, não importa o seu tamanho de empresa, tem que ser aluno e educador simultaneamente. Mas para onde vamos? Porque a hora que você fala, que é uma pergunta que eu me faço todo dia, pegando o teu ramo de atividade, inclusive, há anos atrás disse, o rádio vai morrer. Ele teve que se reinventar em parte. Eu acho que ainda também não chegou no estágio que ele é. A própria televisão, quer dizer, o cinema, o DVD, o vídeo Blu-ray, o videocassete, que ninguém nem mais sabe o que é, mas enfim. O que acontece com esses meios? Para onde nós vamos? Tem um curta-metragem, é só colocar Lost Memory, que ele está assim, em Paris 2020, e aí é um casal, onde o rapaz, né, do casal, ele fica só olhando em telas no ar, porque isso é o que a gente chama de computação natural. Você não vai precisar mais ter uma tela, você vai ver tudo, enfim, bem Jetsons, assim, bem Minority Report. E aí, de repente, a namorada dele saca assim, uma máquina Polaroid e tira uma foto, a única foto deles dois, e acontece uma pane no mundo, se perdeu tudo. E as pessoas ficam perdidas. E aí a gente está nesse momento. Acho que se perdesse a memória digital, a gente volta rapidamente 2 séculos atrás. Como que era esse mundo? Só que aí eu acho que esse é o processo. As empresas vão ter que colocar o ser humano no centro. Durante muito tempo a gente pergunta assim, como a tecnologia muda a nossa vida? E agora chegou a hora de perguntar assim, como nós, dominando a tecnologia, mudamos o que está aí? E aí nasce uma coisa que chama social good, que é fazer o bem para o outro usando a rede. Casos fantásticos aqui no Brasil. Um teto para o meu país, feito por 10 mil estudantes, o mapa da generosidade que você coloca lá, assim, o que aconteceu de bom hoje? E tem de tudo, né? Até, por exemplo, eu acabei de fazer amor. A coisa está tão exponencial que tem gente que, em vez de discutir a relação, vai lá e dá um check-in aonde e como fez amor. Isso é maluco, né? Muito maluco. Nossa. Como você vê esse para onde vamos e a gente inserindo essas questões? Quer dizer, vamos perder a memória? Eu, de vez em quando, me vejo justificando o injustificável, do tipo, esqueci de estar em tal lugar porque o meu distinto, que eu não preciso falar a marca dele, não me avisou, não fez o pipi para me avisar que eu tinha que estar em tal lugar, ou não te telefonei porque você não, minha agenda de telefone, você não está. Como diz o meu pai, né, a geração antes da minha, ele falou, se um dia parar o computador, acaba o mundo, ninguém mais faz nada, você não pode nem sacar mais dinheiro no banco. Todo mundo para. Eu sou da geração que meu filho chama de geração manual de instrução. Por causa dessas evoluções tão rápidas da tecnologia, trocar de um aparelho celular, eu dou para ele. Desde que ele tinha 11 anos, Matheus, por favor, configura para mim. Aí ele pega, nervoso, molecada, 11 anos, né? Nasceram com isso. Então, eu não tenho a menor noção do que pode acontecer. Evolui muito rápido a tecnologia. É bem o que ele falou, essa coisa, a tecnologia está muito na frente
não só das empresas, que as empresas estão sempre correndo atrás do rabo em relação à tecnologia, mas como acho que da gente. Não da molecada, da geração de hoje, mas a minha geração. Quando você falou das empresas, eu vi a figura que é a grande crítica que a gente tem às corporações em geral, a figura do elefante fazendo estrago, né? No sentido do elefante, no sentido que elas são paquidermes mesmo, elas demoram, elas são lentas, mas também a capacidade que elas têm, às vezes, de mudar o rumo, quer dizer, fazendo, de repente não vão fazer num Facebook, mas já vão fazer numa plataforma diferente, reorientar ou repensar ou reconfigurar, sei lá que alguma coisa que é nesse papo, mas enfim, a forma que se fará as coisas. Você acredita? Você põe mais fé. Eu sei que as empresas são feitas de pessoas, mas enfim, na capacidade de mudar ou de melhorar através das ações individuais, tipo, eu sozinho ali me parei de estar conectado, me desconectei. Ou das empresas eu me conecto de uma forma diferente. Como é que você vê isso? Olha, eu acho que a gente tem que repensar uma série de fatores no mundo dos negócios. Por exemplo, a ditadura do Excel, ela cabe ainda? Eu tive um almoço com o presidente de uma multinacional e ele falou assim, Gil, eu acho que essa coisa do Excel, de todo mês ter que bater meta em cima de meta, eu estou perdendo equipe, estou perdendo pessoas, estão pessoas tendo infartos. Só que qual o problema? Eu não sei qual é o caminho. Ele falou, você sabe? Eu falei, também não. Estamos aqui estudando juntos. Mas, por exemplo, você quer ver uma conexão que parece absurda? Dias assisti uma entrevista sobre a área de saúde e os dois médicos, sendo que um médico e um advogado, outro sistema, sobre o sistema de saúde. A grande questão era exatamente essa, até que ponto vamos ser capazes, por causa exatamente dessas metas e ir atrás dessa exigibilidade do mundo dos negócios hoje, de não conseguir, o sistema de saúde não conseguir dar conta, entendeu? Então, enfim, volta para o teu papo. Ninguém tem a solução, mas tem que passar por um desacelerar, é isso? Exatamente, porque assim, ser jovem hoje não tem nada a ver com a idade, tem a ver com quanto você encara as mudanças. E as empresas conseguem colocar nos seus conselhos pessoas abaixo de 25 anos? Será que existe esse choque? Então, assim, isso é um ponto. Porque quando você fica muito convivendo com pessoas muito parecidas com a sua e o mundo digital acontece isso, você começa só a seguir quem é igual. Isso cria o que a gente chama de efeito túnel, não começa a ver coisas diferentes. Então, às vezes eu vejo reunião de conselhos que parece que são pessoas que sempre viram o mundo de um único jeito e não viram que existe sempre, pelo menos uma terceira via, no mínimo. É inacreditável. Você está citando uma coisa que eu lembro que eu tive grandes discussões com amigos quando li o livro do Steve Jobs, porque todo mundo criticava muito Steve Jobs por ter trazido para a corporação pessoas de áreas muito diferentes. O cara da Pepsi, enfim, não da área de tecnologia, dizer, mas aí está o magistral dele, ou diferente, ou de ter engrossado na equipe pessoas de idades absolutamente diferentes, tanto muito jovens quanto mais velhos, e de ramos diferentes, né? Você sente isso também, que as corporações ou as empresas têm uma resistência, talvez até em manter o status, seja para pegar um novo como o teu sistema, ou seja para empreender mudanças? Já começa o princípio da ferocidade de, olha, vou manter o meu, o medo de perder o espaço. Mas está mudando, está mudando. A gente sente que tem hoje as empresas, a gente lidar com empresas muito diferentes, de meios muito diferentes, de meio de varejo de moda, de saúde, de tecnologia também, enfim. Mas a gente enxerga hoje, a gente trabalha muito com os departamentos de marketing e com diretorias financeiras, por causa dos nossos negócios, a gente vê que tem vamos dizer, uma heterogeneidade grande. Que inclusive até hoje existem treinamentos de vendas que o cara te ensina a vender de uma forma heterogênea. Porque, então, olha, você vai vender um produto, antigamente era assim, né? Vamos bater na porta da casa e vender o produto. Então você tinha um treinamento para vender aquele produto. Hoje você não consegue vender um produto com um treinamento só, com uma linha de raciocínio. Você tem que falar com você, tem que falar com ele, tem que falar com ele. E as empresas hoje você está negociando com mulheres mais novas,
com mulheres mais velhas, muitas mulheres, impressionante isso. As mulheres se acham meio... Né, não faz tempo que já foi, mas ainda tem essa briga. Isso é passado. E com muito jovem e com pessoas bem velhas, assim, velhas de idade, de experiência e tudo mais, que às vezes antigamente a gente via que, vamos jogar esses caras, você chegar a 60 anos, pum. Então, eu sinto, no nosso meio, eu sinto que tem uma heterogeneidade grande. E uma evolução para melhor. Quando a gente fala dessa evolução e dessa busca de aprimoramento, de seguirmos uma área, uma linha que vai dar mais, eu acho que no fim que todo mundo busca um pouquinho mais de equanimidade, seja ela do que sentido for, né? Que começa pelo econômico, pelo cultural, enfim. Você tem uma coisa mais igual, para que as diferenças não assustem os olhos da gente, não ameacem a gente com a questão de segurança, não ameacem a gente com a questão de revoluções sociais, etc. e tal. Quando a gente pensa no sistema, ou na rede, ou no mundo, nessa teia tecnológica que a gente está, ela ajudará neste processo ou não? Quer dizer, de novo, você citou a Síria e é verdade, quer dizer, a rede é capaz de destituir governos, mas, de repente, não é capaz de falar para o meu vizinho parar de martelar às 2h, né? Então, qual é a capacidade dela, na sua opinião, para essa transformação? Então, todos os pensadores sobre rede sempre falaram de revoluções, vivemos a era das revoluções. E aí, sempre que você quer ver qual vai ser o futuro, você vai lá no estilingue do passado. Aí fui lá num pensador francês, Edgar Morin, eles têm uma coisa muito fantástica, assim, nós não precisamos de revoluções, precisamos de metamorfoses. E aí eu acho que a sociedade inteira precisa de metamorfose. E aí qual é o grande processo dessa sociedade em rede? Vivemos a era da transparência radical. Claro que toda transparência, ela já, na essência, deveria ser radical, mas onde corporações não podem falar uma coisa e fazer outra. Onde um candidato à presidência da República nos Estados Unidos que dá um bate-papo com poucos e fala que 47% são incapazes vai aparecer na rede. Então, essa transparência muda a forma de fazer web ativismo, política. Então, está todo mundo falando assim, como será a política daqui a alguns anos? Vamos precisar ir no domingo, todo mundo votar num vereador? Não, vamos se eleger aqui em rede, já tem tecnologia para isso, sobre o que nós queremos para o nosso bairro, para a nossa rua. Então, isso vai mudar todos os processos, e aí as empresas vão mudar muito. E as empresas elas estão com muita dificuldade de manter os talentos bons. Por quê? Porque com esse web empreendedorismo, que você pode estar assistindo esse programa e montando uma empresa nova, que pode ser um sucesso global, uma empresa que eu acompanhei fez um programa de training com 70 mil pessoas se cadastraram. Isso é um número... Escolheram 60. Um ano depois, metade tinha ido embora. Aí o departamento de gestão de pessoas perguntou assim, mas por que vocês estão indo embora? Perguntava individualmente. Porque eu não aguento ficar 2 horas no trânsito para ir, mais 2 para voltar. E aqui eu não tenho liberdade para falar realmente o que eu penso. Porque essa nova geração, ela chega aqui e fala direto com o presidente e dá a opinião dela, porque ela sabe que ela tem a voz. Então, assim, como que a gente vai reter esses talentos no mundo de web empreendedorismo, né? Então, na verdade, tem muito mais perguntas, porque é tudo tão rápido e tão fantástico, que eu sou um tecno-otimista, que não dá tempo de fazer um manual de boas maneiras. Adorei o tecno-otimista. De vez em quando, recentemente, meu pai mesmo me disse assim, precisa sorrir um pouquinho menos, filha, no vídeo, porque você fica falando de assuntos meio árduos, precisa ser mais séria, mas mostrar a seriedade da coisa. Mas eu sou uma eterna otimista, eu sempre acho que vai morar. Então, nós estamos juntos nessa. Super obrigada a presença de vocês aqui com a gente. E tem outro que não para de otimismo. Aliás, outro dia eu tive que fazê-lo parar de falar de tantas novidades boas que tinha para a sua atividade e para o Brasil, que é o nosso querido Ricardo Camargo. É com você, Ricardo. Olá, amigos. Olá, Fátima. Bem-vindos mais uma vez ao Espaço Franquia ABF. Final de outubro, a data se aproxima, uma data de muita importância para o franchising brasileiro. Em Comandatuba, levaremos a cabo de 25 a 28 a 12ª Convenção ABF do Franchising. Este evento tem a finalidade de orientar as empresas nos seus planos estratégicos e ela justamente é escolhida esta data para este evento, para que as empresas possam, até o final de dezembro, se prepararem, no começo de janeiro, se prepararem para o ano de 2013, ano que apresenta
condições melhores na economia, uma projeção de crescimento maior que neste ano. Então, é fundamental discutir vários aspectos do negócio e como aprimorar e como melhorar a performance de cada uma das empresas. Os temas já estão definidos. Nas grandes plenárias, nas sessões em que todos participam, teremos a presença do Roberto Justus, nosso amigo aqui da Record, o Bernardinho, o William Vac, Renato Meireles, que fará uma abordagem muito interessante sobre a classe média. O William Vac fará uma análise dos temas econômicos e políticos, né? Estaremos com os resultados recentes das últimas eleições e, consequentemente, a análise terá um ponto fundamental em cima dessas eleições que acontecem no começo de outubro. O Bernardinho estará falando, né, da sua última experiência durante as Olimpíadas, onde conseguiu a medalha de prata para o vôlei brasileiro e como é que ele consegue esse trabalho ao longo de mais de 12 anos à frente desta seleção. Renato Meireles falará, então, sobre classe média e o Carlito Paes, que é um dos sobreviventes do desastre dos Andes, que comemora este ano 20 anos, estará também fazendo uma palestra emocionante sobre esses temas. Nos painéis paralelos, teremos alguns cases de franchising muito interessantes, como o case do Grupo Multi da Wizard, a maior escola de idiomas do mundo. O Carlos estará lá presente, o Carlos Wizard estará presente ministrando esta palestra. Teremos uma palestra também sobre redes sociais no varejo de franchising, que é uma abordagem que cada empresa hoje tende a aumentar a sua performance, porque cada vez mais os meios sociais são requeridos por todas as pessoas que demandam serviços e produtos. Depois teremos também um cenário do mercado americano de franquias. Estaremos trazendo o diretor-presidente da IFA, entidade americana de franchising. Teremos o case Chili Beans, que começa a se internacionalizar bastante fortemente, e o case girafas também. Mais um tema interessante na área internacional, a girafa que já tem projetados 2 novos restaurantes para Miami esse ano e mais 5 ao longo do ano seguinte. Então, será um case que contará, inclusive, com a presidência da Apex neste evento, tá? E depois nós teremos mesas redondas, são todos temas de interesse para o mercado de franchising. Mais informações sobre esse importante evento, e temos voos diretos fretados, diretamente de São Paulo, Guarulhos, para Comandatuba, você pode obter no nosso site, abf.com.br. Com você, Fátima. Obrigada ao Ricardo, obrigada a você que esteve nos acompanhando. Você sabe, encontro marcado com Economia e Negócios toda terça e quinta, às 10h15 da noite, aqui na Record News. Mas a qualquer momento no r7.com. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.